no meu notebook. Começando então, né, o dia de hoje. Gente, boa tarde, todos muito bem-vindos e todo mundo muito bem-vindo aqui no curso, né? Mais um dia com a gente. Eu tive um pouquinho ausente aí esses dias, acho que a maioria já sabe, né? Que eu peguei Covid e aí fiquei mal, né? Tive pneumonia, enfim. Só um alerta mesmo, não brinquem, porque essa doença é complicada. Às vezes a gente não tem nada e às vezes a gente pode ficar bem debilitado mesmo, né? E eu tive uma complicação, que foi a pneumonia, meu esposo pegou e não teve apenas sintomas leves. Então, realmente, mesmo a gente tomando os cuidados aqui, a gente, né, por estar aqui em Vitória também está mais exposto, então acabamos pegando. Mas agora eu já estou bem, né, já estou recuperada e tudo. Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar, a Alessandra, né, que é a nossa palestrante, foi moderadora todos esses dias, hoje é a nossa palestrante. Ela vai falar de metodologias participativas para projetos de até com mulheres rurais e da pesca. Eu vou ler aqui rapidamente o mini currículo da Alessandra para vocês. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. A Alessandra, ela é agente de extensão rural, né, pelo INCAPé. Ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado também em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, ela tem especialização em Gestão Pública, né, pelo IFES, e ela tem doutorado em Produção Vegetal pela UENF, né, a Universidade Norte Fluminense, em Produção Vegetal, mas na linha de Engenharia e Economia na agricultura, né, onde ela estudou essas questões de gênero. Ela tem experiência na área de extensão rural, com produção animal, agroecologia e gênero, e atua principalmente com implementação de políticas públicas, autonomia econômica das mulheres rurais, produção animal agroecológica, organização rural e metodologias participativas, e também na área de agroindústria. Alessandra, agora a palavra está com você. Você tem uma hora, tá bom? E aí, quando terminar, a gente abre as perguntas. Mas, como você já é moderadora também, se você quiser, né? Se você achar que deve responder alguma pergunta durante a apresentação, também você fica à vontade, tá bom? Nossa Senhora, se eu fizer isso aí, pronto, eu vou gastar 2 horas fazendo a apresentação. Tá, joia. Eu vou desligar minha câmera aqui agora e vou só ficar, né, acompanhando aqui o pessoal e calculando aqui seu tempo, tá bom? Tá bom, obrigada, Paty. Obrigada a você. Gente, obrigada por todo mundo estar aqui. Boa tarde para quem não deu boa tarde ainda. A Patrícia deu uma floreada aí no meu currículo, né? Mas todo mundo aí acho que já me conhece, porque a gente está junto desde o dia 10 de agosto e vamos ficar juntos, se Deus quiser, até o dia 9 de setembro, né? E eu agradeço muito essa oportunidade de estar participando dessa metodologia, desse trabalho de capacitação dos técnicos, junto com essa equipe maravilhosa, né? Vários profissionais de renome participando desse trabalho nosso. Então, eu me sinto honrada de estar aqui participando junto com vocês, tá bom? Tendo a oportunidade de compartilhar com vocês as minhas vivências, né? Os meus conhecimentos, e isso é muito bom. E como a Patrícia falou, o nosso tema hoje dessa palestra vai ser metodologias participativas para projetos de ATER com mulheres rurais e da pesca, né? E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que vai ficar aqui para vocês irem pensando no decorrer da palestra, que essa pergunta é: o que é participação? Né? Se nós vamos falar de metodologia participativa, o que é participação? E, então, no decorrer dessa palestra, a gente vai estar relembrando algumas ações da extensão rural, vendo esse processo de participação, construindo esse termo, né, o conceito desse termo participação. Bom, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês algumas fotografias e resgatar um pouco da palestra da Renata, da segunda-feira, que ela falou já do histórico da extensão rural, mas vou pegar alguns pontos para a gente discutir aqui, justamente observando a atuação da extensão rural a partir dessa ideia de participação, né?
Aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma fotografia do livro do Ollinger. Eu gosto muito desse livro do Ollinger, que ele fala da ascensão e decadência da extensão rural no Brasil. Esse livro é de 1996. O livro do Ollinger, ele não fala diretamente das questões de gênero, né, mas ele pontua a atuação da extensão rural a partir dessa questão da desigualdade de gênero, né? Então, tem duas partes lá no livro dele que ele apresenta assim, uma fotografia assim, ele diz: uma agricultora do Vale do Itajaí corta forragem para o gado leiteiro ao cair da tarde. Além dos afazeres domésticos, a mulher rural trabalha duro no campo. Então, o próprio Ollinger já reconhecia, né, já reconheceu nesse livro dele, esse trabalho duro da mulher rural, do amanhecer ao entardecer, ao anoitecer, né, um trabalho duro, o mesmo trabalho que os homens desenvolviam, inclusive, né, e a invisibilidade dessas mulheres na atuação da extensão rural. O próprio Ollinger já apontava isso. Com base na enxada manual, né? Com 30 anos de idade, elas aparentavam ter 50 anos. Aqui, para mim, na verdade, aparenta ter mais do que 50 nessa fotografia, porque eu estou com quase 50 anos, né? Não me vejo assim. E a gente vê que essa situação das agricultoras, o sofrimento delas fazendo o trabalho igual ao trabalho dos homens e mesmo assim sendo reconhecido como uma mera ajuda, né? A partir do momento que encara o trabalho da mulher como apenas uma ajuda, ele passa a ser como se fosse algo substituível ou até mesmo dispensável, né? Então, sendo que as mulheres faziam realmente um trabalho os trabalhos domésticos dela. Então, a atividade doméstica ninguém contribuía, ninguém ajudava, né? E ela tinha que assumir todo o trabalho doméstico e ainda o trabalho no roçado. Só que ninguém via isso. Isso é tão importante falar sobre essa invisibilidade, e a gente tem feito isso desde o início desse curso, né? Essa invisibilidade contribuiu, inclusive, no processo de elaboração das políticas públicas. As políticas públicas eram elaboradas pensando naquele que representava a família, o homem, né? E não reconhecendo o trabalho da mulher. Isso influenciou em todo o processo, inclusive na própria postura da extensão rural, né? E isso, eu falo dessa importância, e como a mulher não era reconhecida como agricultora, isso influenciou no trabalho da extensão rural, influenciou, inclusive, na garantiu para essas mulheres o direito à aposentadoria, né? E é tão grave que somente em 2004 foi elaborado aquele Plano Nacional de Documentação da Mulher Rural, da Trabalhadora Rural, e que fez com que as mulheres tivessem acesso à documentação básica de carteira de identidade, CPF, inclusive da fazer vários mutirões para que as mulheres acessassem, tivessem sua documentação, a sua documentação básica, e a partir dali pudessem ter acesso a políticas públicas, né? Isso neste século, de 2004 para cá, foram mais de 2 milhões de mulheres que foram atendidas nesse Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Então, é chocante a gente imaginar isso, uma invisibilidade tão grave assim do trabalho das mulheres rurais, né? E como que foi a nossa participação como extensionistas rurais, né, a partir dessa invisibilidade da mulher rural? Como que as mulheres participavam, então, se elas eram invisíveis? E aqui a gente mostra uma foto da ASCAR, né, Associação Sulista de Crédito e Assistência Rural, nos anos de 1960, que, como a Renata apresentou na aula passada, um agrônomo e uma técnica social, um agrônomo e a professora. Então, a própria apresentação da extensão rural colocava o agrônomo, homem, que ia dar assistência técnica para quem? Para os homens. E uma técnica social, a mulher, que ia dar assistência técnica ou orientação para as mulheres rurais. Sendo que a técnica social orientava nas questões do lar, né, e do entorno, do privado, aquilo que cabia à mulher na divisão produtiva. A mulher na parte reprodutiva, o homem na parte produtiva, geradora de renda, né? Então, a partir do momento que tinha essa divisão sexual do trabalho dentro do próprio serviço de ATER,
Isso representava para a sociedade que aquilo era o correto, né? Aquele era o modelo a ser seguido, era com assunto de homem. Então, a divisão sexual do trabalho, ela existia socialmente e era reforçada pelo próprio Estado a partir dessa ideia, né, a partir da atuação da própria extensão rural, ok? E então, a partir daí, a extensão rural, ela trabalha aqui uma foto de 1970, né, que eu peguei da Emater do Paraná, mostrando cursos para os agricultores. Naquela época, a gente já podia observar isso. Veja bem, o extensionista, naquela postura como a própria Renata já tinha contado na história, né, na fase de humanismo assistencialista, na fase de difusionismo, a ideia é de que o extensionista era o detentor do conhecimento e ele iria fazer a transferência desse conhecimento para os agricultores que é considerado que não sabia nada, eles estavam ali para absorver passivamente esse conhecimento, sendo negligenciado o conhecimento local, o conhecimento dos próprios agricultores, né? E isso acontecia, inclusive, com os homens. Imagina, então, as mulheres. Se os homens não estavam, de fato, participando, estavam simplesmente passivamente pegando essas informações e não participando de verdade, imagina a situação das mulheres. Nessa área de tecnologia, de acesso à tecnologia, a tecnologia produtiva, tecnologia gerencial, as mulheres não tinham acesso, né? Enquanto que nos cursos para as mulheres, foi como a Ari comentou na segunda-feira também, que ele disse, as mulheres naquela época recebiam mais atenção. Essas mulheres recebiam mais atenção, mas bem voltada para a questão doméstica, né? Então, isso é importante. Nós não estamos falando aqui que isso não era importante. Foi muito importante. Mas era aquela questão assim, que as mulheres só tinham acesso a esse tipo de informação, de economia doméstica, né? De processamento de alimentos, de sanidade, de qualidade da água, potabilidade da água, né? Artesanato, cuidado da casa e do entorno, saúde da família. Então, esse tipo de atuação da extensão rural reforçava, então, que cabia exclusivamente às mulheres esse cuidar do lar, né? Mas só que exclusivamente esse cuidar do lar, né? É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. A atividade de cuidar da família, cuidar da casa, do entorno, é extremamente importante, mas ela não é remunerada. E ela, como é uma atividade que, segundo a Paulillo, né, Maria Inês Paulillo, essa ideia, nessa divisão sexual do trabalho, o fato da atividade não ser remunerada e até mesmo a contribuição da mulher no roçado, nas atividades geradoras de renda, era considerado como uma função da mulher, que a partir do momento que ela se casa, essa é a contribuição dela no casamento. Então, se é já uma obrigação da mulher cuidar da casa, dos afazeres, da comida, do entorno e ajudar o marido, então isso aí não cabia remuneração, né? E cabia então ao homem conseguir vender, ao homem cabia essa questão produtiva e o público, né, de ter acesso ao público, comercializar, negociar e etc. Então ele detinha o poder e quem tinha o poder sobre os recursos da família. Então ele que decidia. A mulher ficava sempre em segundo plano e o Estado, a sociedade concordava com isso, né? E reforçava esse tipo de comportamento dentro de uma família. E não mudou muita coisa, né? E quando a gente pensa nessas questões, eu faço uma outra pergunta para vocês. Se as mulheres eram afastadas da tecnologia, né, produtiva, das questões de gestão dos recursos da família, o que essas mulheres faziam quando elas se tornavam viúvas? Né? É uma pergunta importante a se fazer, porque inclusive o próprio Fabiano falou, e aí, as mulheres que pegam os filhos e vão embora, o Estado não vai fazer nada, a extensão rural não vai fazer nada? Então a gente repete a pergunta aqui, essas mulheres quando ficam viúvas, até hoje ainda é assim, né? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa de campo, eu entrevistei algumas viúvas e elas disseram que quando os maridos morreram, elas não sabiam o que fazer. Muitas delas pensaram, inclusive, em vender a propriedade e ir embora para a cidade com os filhos, né? Inclusive, a partir dessa ideia, criaram aquele ditado bem machista, que quando vem uma propriedade que está
com mato, uma propriedade abandonada, mal cuidada, as pessoas falam, aí parece terra de viúva, né? Como se as viúvas não tivessem competência, não tivessem condições de assumir uma propriedade e transformá-la. E o que a gente vê, na maior parte das vezes, é a viúva realmente assumindo a propriedade e organizando a propriedade, muitas vezes até melhor do que estava antes, quando era o marido que estava tomando conta dessa propriedade, né? Exclusivamente ele tomando as decisões. Então, essas mulheres, se você afasta as mulheres do acesso à tecnologia, você coloca a mulher numa situação dessa. Como as mulheres responderam para mim na minha pesquisa, elas nasceram debaixo de um pé de café, elas sabem fazer de tudo que o homem faz, mas a vida inteira foi dito a ela que ela não tinha competência para fazer a gestão da propriedade. Então, ela, nesse momento, ela se sente excluída e se sente insegura para assumir uma propriedade quando uma fatalidade dessa acontece, né? Então, as mulheres, se elas não participavam da própria gestão do recurso da família, no meio externo, no meio público, nos espaços de decisão, também não havia participação, né? Então, o que é participação? Do que nós estamos falando? Então, a partir dessa questão do humanismo crítico, que aconteceu logo depois dessa fase difusionista, influenciada inclusive pelas ideias de Paulo Freire, que criticou muito essa postura da extensão rural, de realmente estender o conhecimento, né, de um lugar que tem bastante para um lugar que não tem nada, essa era a ideia, né? Então, naquele livro do Paulo Freire que ele diz extensão ou comunicação, né? Onde está havendo a comunicação? Onde está havendo a valorização do conhecimento das pessoas, né? Que as pessoas têm conhecimento, têm a prática da vida dela, ela também tem conhecimento que pode compartilhar. E aí, Paulo Freire dizia muito essa questão assim, da necessidade de problematização, de participação, né? E a pessoa ter a oportunidade de decidir sobre o seu próprio desenvolvimento. Então, a partir dessas ideias de Paulo Freire e com o humanismo crítico que se desenvolveu na década de 80, isso aí contribuiu muito para o pensamento de uma mudança na conduta da extensão rural, né? E isso, obviamente, com a evolução dos estudos que foram feitos na academia, etc., quando chegou num novo contexto político em 2003, né, em que se pensou, então, em trazer de volta essa discussão e mudar realmente a conduta do Estado na ação da extensão rural oficial. Além disso, também a pressão dos movimentos sociais, nós não podemos esquecer que os movimentos sociais foram os grandes responsáveis pelas transformações que aconteceram, né, a partir do Grito da Terra, em 95, com a participação dos sindicatos, com a participação dos movimentos sociais, né, dos movimentos das mulheres camponesas, depois a Marcha das Margaridas. Então, graças a esses movimentos sociais que trouxeram essas reivindicações, houve mudança, então, na política de assistência técnica e extensão rural. Então, em 2004, foi criada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a PNATER, que se tornou lei em 2010, né? E a PNATER, a proposta dela era promover abordagens metodológicas que sejam participativas, né? Essa questão de participação vem desde a Constituição de 88, que a partir da democracia, né, da nova democracia, da democracia que estava nascendo novamente, a ideia de que as pessoas poderiam decidir sobre as políticas públicas, sobre a utilização dos recursos públicos, etc. Então, essa ideia de participação veio na PNATER, né? Então, que sejam utilizadas metodologias participativas e usem técnicas vivenciais, estabelecendo estreita relação entre teoria e prática, propiciando a construção coletiva de saberes, o intercâmbio de conhecimento e o protagonismo dos atores nas tomadas de decisão. Bom, então agora está dizendo que existem atores, que não existe só extensão rural, só extensionista rural para decidir, e que quem tem que decidir realmente é quem está vivendo a situação, são esses atores. Né? E ferramentas que possibilitem essa participação de uma forma mais organizada e que tenha resultado. Daí as metodologias participativas. A PNATER trouxe vários princípios, um deles é da agroecologia, né? A gente já sabe bastante sobre isso, de se priorizar a agroecologia, mas tem dois princípios da PNATER que eu gostaria de discutir com vocês antes de entrar nas metodologias.
Primeiro, a Penater traz como princípio a adoção de metodologia participativa, por isso que eu estou aqui falando, né? Com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública. Então, construção da cidadania. Guarda isso aí. E, além disso, a gente precisa trabalhar a partir de uma equidade, justiça social nas relações de gênero, geração, raça e etnia. Dentro da Penater, foi previsto, inclusive, no Programa Nacional de ATE, que aí já é a efetivação dessa política, né? Estava prevista a capacitação dos técnicos. Eu e mais um bocado de gente aí estava na turma de 2005, a gente chegou com a Penater novinha, né? Acabando de sair do forno, e nós fomos, então, um grupo no ICAPER que foi preparado, capacitado para trabalhar a partir dos princípios da Penater, né? Então, a gente teve várias capacitações com metodologias participativas, inclusive o próprio Costa Beber, que foi um dos idealizadores que ajudou a construir a Penater, ele esteve aqui no estado do Espírito Santo, organizando essa questão, ajudando a gente a compreender a metodologia participativa. Então, nós fomos treinados, capacitados, não foi uma só vez, foram várias oportunidades de trabalhar as metodologias participativas na atividade, na agricultura e na pesca. Eu participei, inclusive, de metodologia participativa na pesca também. Foi muito interessante, mas, em momento algum, alguém falou com a gente sobre construção da cidadania. Em momento algum, alguém falou das desigualdades de gênero, geração, raça e etnia no campo. Então, nem mesmo na academia, nem mesmo no currículo da extensão rural, na maior parte dos currículos, tem pesquisas já feitas nessa área, a maior parte dos currículos da área de ciências agrárias, a disciplina de extensão rural não tinha sido atualizada. Até pouco tempo atrás, se não me engano, até 2015, vários currículos estavam atrasados ainda e não abordavam as questões de gênero no campo. E depois joga para cima do extensionista, vai trabalhar com relações de gênero, né? Busca equidade nas relações de gênero. Eu gostaria depois, inclusive, eu não estou acompanhando o bate-papo, mas eu gostaria que vocês comentassem quem foi que teve um curso de extensão rural que, dentro da formação acadêmica, que falou sobre relações de gênero no campo, sobre desigualdade racial no campo, como trabalhar isso, como trabalhar a juventude, né? E o que acontece hoje no INCAPER, pergunta, quem trabalha com gênero no INCAPER? Alessandra, Cris, né? Angélica. Quem trabalha com juventude? A Vera Martins. Quem trabalha com raça? Ana Paula. Então, vamos chamar fulano. São temas transversais, todos nós trabalhamos com pessoas. E aí pergunta, e os outros trabalham com o quê? Os outros trabalham com café, com morango, com gado de leite. Estão trabalhando com produto? Não estão trabalhando com pessoas? Então, todos nós precisamos ser capacitados a trabalhar com pessoas e reconhecer as desigualdades que existem no campo. Para trabalhar a participação, a primeira coisa que a gente precisa saber é reconhecer que existem desigualdades, as pessoas não são iguais, né? E que existem relações de poder. Inclusive, o próprio técnico ele pode sabotar o trabalho de participação a partir do momento que ele não reconhece que existem essas relações desiguais de poder e que pode manipular esse processo, né, de participação, a partir do momento que ele ignora ou ele exclui aqueles que foram sempre excluídos, como as mulheres, negros, jovens, né, analfabetos. Então, a partir do momento que o extensionista que está trabalhando com metodologia participativa, ele exclui a opinião dessa pessoa, ou não reconhece, ou não considera, por achar que ele não tem conhecimento suficiente para poder trabalhar com o projeto dele de participativo, ele está sabotando o seu projeto de participação, né? Então, isso é extremamente importante e pouco se fala, vira tabu. E o que aconteceu depois da Penater? O que mudou depois da nossa capacitação em Penater, né? Eu trouxe aqui algumas figuras. Uma delas, por exemplo, é o curso de tratorista ministrado pelo Senar. E, geralmente, a gente, quando nós acessamos, vamos organizar algum tipo de capacitação no meio rural, a gente conta muito com o Senar, é um grande parceiro nosso, né? E aí o Senar faz a mobilização, mas o INCAPER também faz a mobilização. Aí, nesse curso de tratorista aqui, olha a quantidade de homens. Quantas mulheres a gente vê? Eu vejo 2 ali. E o que é raro.
geralmente não tem nenhuma mulher. E as mulheres costumam queixar o seguinte, como o curso de tratorista precisa ter alguma experiência em trator, geralmente as mulheres não têm. Então, isso já gera uma exclusão das mulheres no acesso a esse tipo de tecnologia. Quando fala que, quando as mulheres vão, elas se sentem discriminadas, porque os homens têm um maior conhecimento, por já ter, né, um trabalho com isso aí antes, acabam que viram motivo de chacota. Então, as mulheres mesmo se excluem, né? Elas mesmas se excluem porque elas já preveem que vão ser discriminadas, vão sofrer chacota, e isso faz com que as mulheres se afastem cada vez mais dessas metodologias. E o que nós podemos fazer com relação a isso, né? Nesse outro aqui, por exemplo, dia de campo sobre citricultura realizado pelo Incaper. Quantas mulheres nós temos nessa foto? Nenhuma. Citricultura, né? Então, essas mulheres, muitas vezes, na pesquisa de campo que eu fiz, as mulheres diziam o seguinte, elas não se sentem convidadas, tá? Porque o convite chega, muitas vezes é entregue diretamente ao homem, ou pede para que ela entregue ao homem, ou seja, ela não foi convidada de fato. Né? Mesmo falar, não, mas a família foi convidada, mas manda entregar ao homem, porque o homem é o chefe da família, ele é o representante. Então, quando a mulher passa por uma situação dessa, ela não se sente convidada, então ela não vai. Né? Muitas vezes a mulher não vai porque ela não se sente convidada, ou porque ela teve que ficar em casa tomando conta de filho, fazendo o almoço, arrumando casa, e não foi permitido a ela sair de casa e deixar essas atividades para depois ou para outra pessoa fazer, porque só cabe a ela. Né? E nesse outro, nós temos o curso de bolo confeitado, realizado pelo Incaper aqui também. Provavelmente tem o Senar junto, não tenho certeza. Mas, veja bem, a situação, o Senar está junto, pelo uniforme ali. Então, um curso de bolo confeitado, a gente já espera pelas mulheres, e eu falo isso por experiência própria, que eu também tinha esse tipo de atuação conservadora, né? No curso, quando a gente vai falar sobre atividades consideradas tipicamente femininas, ou que são extensão do trabalho doméstico, a gente espera pelas mulheres, aliás, a gente não só espera, a gente mobiliza exclusivamente as mulheres. Mas homem não faz comida? Né? E aí, eu sei, gente, por favor, eu peço que vocês não me interpretem mal quando eu falo da questão desse trabalho doméstico, da divisão sexual do trabalho, que é a base da desigualdade de gênero no campo. Tá? O trabalho que a mulher faz de cuidar, de fazer comida, de segurança alimentar, isso é extremamente importante. O que a gente não pode fazer, a gente precisa valorizar, mas a valorização não pode ser só simbólica, porque já está mais do que provado que se não tiver a valorização monetária, a mulher não tem autonomia sobre a renda. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não romantizar demais essa ideia e lembrar o seguinte, a mulher tem que ter direito de escolha. Se ela quer ficar exclusivamente pelo cuidado da família, ela vai ficar pelo cuidado da família, foi a escolha dela. Mas ela tem a escolha de ser empreendedora também, afinal de contas, até o Elas no Campo e na Pesca está incentivando o empreendedorismo das mulheres. Só que a partir do momento que a gente incentiva o empreendedorismo da mulher, mas não defende a divisão justa do trabalho doméstico, a gente está estimulando a sobrecarga de trabalho da mulher, a dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A divisão justa do trabalho doméstico. Se a mulher também vai ser empreendedora, se ela também vai trabalhar na geração de renda, por que não dividir o trabalho doméstico? Né? O trabalho doméstico continua tendo valor, mas ele não precisa ser exclusivamente das mulheres. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar sobre isso, para que a gente não reforce a divisão sexual do trabalho e, com ela, a desigualdade de gênero nas relações sociais, ok? Bom, o que a gente mais pode falar sobre isso? Qual foi a participação das mulheres também a partir dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, né? Primeiro, eu quero agradecer muito o pessoal da FETAIS e o pessoal da OCB, que eu pedi os dados, eles me passaram prontamente, com muita boa vontade, gente, muito obrigada, tá? Então, o pessoal da FETAIS, por exemplo, me mostrou a proporção de mulheres em cargo de presidência nos sindicatos. Será que as mulheres estão participando e se empoderando, né? Eles me disseram assim, que não tem dados dados finais mesmo, bem calculados, né, sobre o número de mulheres que são sindicalizadas. Eles acreditam que esteja em torno de 30% de mulheres que são sindicalizadas, enquanto tem 70% de homens, sendo que a população rural quase que meio a meio, né? E somente dos 60 sindicatos que tem no estado, somente 10 são ocupados por mulheres em cargo de presidência, tá? Então, correspondendo a 17%.
Nós estamos muito longe da igualdade, né? Já com o pessoal da cooperativa lá da UCB, eles me passaram que até 2018 tinha 29 cooperativas registradas na UCB, né? E essas cooperativas agropecuárias registradas na UCB, somente 10% do quadro social era composto por mulheres, né? Só 10%. Onde estão as mulheres? Por que elas não estão cooperadas também, né? Dos empregados nas cooperativas, das pessoas, os servidores das cooperativas, 23,8% são mulheres. E até 2019, somente 2 cooperativas eram presididas por mulheres. Somente 2 presidentas em cooperativas, né? Então, nós estamos vendo que as mulheres estão participando, elas estão participando das decisões dentro das cooperativas, ela tem poder de fala nas cooperativas, ela tem poder de igual para igual com os homens a concorrer os cargos eletivos que não sejam só de secretário, né? Então, isso é muito importante. Teve um caso de uma mulher num assentamento que eu entrevistei e ela tinha feito curso de contabilidade, a vontade dela era ser secretária na cooperativa, ser tesoureira na cooperativa não, na associação do assentamento. E ela não pode assumir o cargo se concorrer ao cargo de tesoureira, porque o marido dela falou que isso aí era atividade de homem. Então, ela teve que se contentar com o cargo de secretária, né? Então, será que as mulheres estão conseguindo realmente participar? E a OCB me falou dos núcleos femininos, é um trabalho muito interessante que a OCB faz junto às cooperativas, que é criar núcleos femininos cooperativistas, né? E tem 5 no estado, atendendo cerca de 200 mulheres. Esses núcleos femininos, eles envolvem as cooperadas, as funcionárias da cooperativa, as filhas dos cooperados, as esposas dos cooperados, né? E eles têm várias capacitações, dias de campo, excursões, são várias ações que esses núcleos femininos promovem junto às mulheres. Mas eu tive a oportunidade de conhecer 2 núcleos femininos. Observem só a importância para que os gestores e os extensionistas rurais, porque não deixa de ser um trabalho de extensão rural que as cooperativas promovem, né, junto às mulheres. Olha a importância da consciência de gênero e da capacitação dos gestores e extensionistas rurais para trabalhar essas relações de gênero. Essas 2 cooperativas que eu tive a oportunidade de conhecer o núcleo feminino, eu fiz uma pergunta para as responsáveis do núcleo feminino, uma pergunta simples. Eu perguntei o seguinte: qual era o propósito, qual que era o objetivo do núcleo feminino? Nos 2 núcleos femininos, as 2 pessoas que eram responsáveis pelo núcleo feminino me responderam a mesma coisa. O objetivo é fidelização do homem. Pasmem. Aí eu falei, mas fidelização do homem, mas o núcleo não é feminino? Aí disseram o seguinte: porque o homem, que geralmente é o homem que é cooperado, então a partir daí já assume a ideia de que quem tem que estar cooperado é o homem, né? Então, os homens, geralmente, eles são cooperados, e aí, quando eles querem comercializar, acham um preço melhor fora da cooperativa, eles têm uma tendência a sair da cooperativa para vender num concorrente. Só que se ele fizer isso, deixar de ser cooperado, a mulher dele tem que sair do núcleo feminino. Como o núcleo feminino é muito legal, as mulheres não querem sair, as mulheres acabam persuadindo os maridos a permanecerem na cooperativa para não perder a oportunidade de participar do núcleo feminino. Será que é esse mesmo o propósito, gente? Eu acredito que não. Eu imagino que o propósito é trazer a mulher para o cooperativismo, é organizar as mulheres. Olha que oportunidade maravilhosa de as mulheres estarem unidas e ter, né, a possibilidade de conversar, de debater entre si, de se capacitar, que é esse, eu penso que é esse o real propósito desses núcleos femininos. Mas se o gestor, se o extensionista que está responsável por isso, entende aquilo como uma forma de fidelizar o homem, então vai estar reforçando a desigualdade de gênero no campo. Né? Então, por isso é importante, o pessoal da UCB que está aqui, a importância de se capacitar os extensionistas rurais das cooperativas para que eles compreendam de fato qual é o propósito do núcleo feminino. Né? E nas políticas públicas, como que ficou a participação das mulheres? Depois de tantos movimentos sociais, né, de debaterem a Marcha das Margaridas, né, pedirem a igualdade de gênero, pedirem políticas públicas especificamente para as mulheres, né? O que aconteceu? Bom,
a gente observa, por exemplo, a participação das mulheres. Vamos pegar dois programas apenas, o PA e o PRONAF, tá? Que eu não consegui dados do PNAE. Com certeza tem, mas eu não tive muito tempo para pesquisar. Mas, com relação ao PA, veja bem, em 2009, quando ele foi criado, era 20% apenas de participação feminina. E nós observamos um crescimento importante, e em 2018 chegou a 84% dos que têm acesso ao PA de público feminino. 84%, de acordo com os dados oficiais da CONAB, né, que eu peguei de 2019. Enquanto que o PRONAF, quando ele foi instituído em 1996, até 2001, mais ou menos, tem um trabalho de Mello que diz que foi o máximo que atingiu foi de 7% de mulheres. Por causa disso, inclusive, foi criado o PRONAF Mulher como uma forma de incentivar a participação das mulheres no PRONAF, né? Então, a partir dali começou a crescer a participação feminina, e de 2015 para cá nós atingimos a cota prevista na Política de Ações Afirmativas, que também foi criada em 2001, e naquela época instituiu que pelo menos 30% dos beneficiários de políticas públicas fossem mulheres, né? Não é uma cota obrigatória, mas é orientativa. Então, o PRONAF conseguiu só em 2015 chegar a 30% de participação de mulheres. Hoje gira em torno de 32% de participação de mulheres, mas veja bem, são 32% de projetos com o nome de mulher. Em termos de valores, é sempre valor menor, tanto que mulher chega a 16% apenas dos recursos do PRONAF que são destinados às mulheres, né? Então, quando a gente chega a 30% aqui do PRONAF, isso aqui são os dados oficiais do Banco Central que eu peguei nessa semana. E aí eu digo para vocês, tanto esse que eu apresentei do PRONAF, quanto o que eu apresentei do PAA, são dados oficiais e são meramente números. Números. Nome de mulher que apareceu lá, contabilizou números. E eu digo por quê? Eu trouxe apenas 4 trabalhos para vocês, tá? Mas de vários trabalhos que eu li sobre PRONAF, sobre PAA, sobre PENAI, todos no Brasil inteiro foi feita essa pesquisa e todos têm um resultado muito semelhante. Qual é a verdadeira participação das mulheres nessas políticas públicas? Então, Ciliprande Cintrão, em 2011, fez um trabalho em todo o território nacional com o PAA, ok? O PAA era muito recente, tudo bem, tinha um acesso de 23% de mulheres, corroborando os dados da CONAB, né? Mas, com relação ao poder de gestão, embora Ciliprande Cintrão não tenha falado em termos de porcentagem, mas elas disseram que em todos os trabalhos que foram executados no Brasil na época, mostrava que as mulheres não tinham acesso à renda oriunda do PA, tá? Não tinha poder de gestão. Em Santos, em 2019, em Santarém, fez um trabalho, em Santarém, observando o programa PAA também, com 43% de participação de mulheres lá no Pará, e somente 20% das mulheres que acessaram o PAA tinha poder de gestão sobre o recurso do que diz que foi para ela, né? O número diz que foi projeto de mulher, mas ela não tinha poder de gestão sobre esses recursos, ficava por conta do marido. Quando eu fiz meu doutorado, eu pesquisei Nova Venécia e Rio Bananal, eu peguei os PRONAFs de investimento, todas as linhas de crédito de investimento nesses municípios, que correspondia a 4,6%, talvez se eu tivesse feito com custeio seria mais participação feminina, mas de qualquer forma, do PRONAF investimento, somente 15,4% das mulheres que acessaram o PRONAF tinha poder sobre o recurso, tanto da aplicação do recurso, quanto sobre a renda oriunda da atividade financiada pelo PRONAF. As demais faziam o projeto para o pai, porque o pai não era agricultor familiar, fazia para o irmão, porque já tinha atingido o limite de crédito, fazia para o marido, porque o marido tinha atingido o limite de crédito também. E aí, muitas delas, inclusive, nem sabia que estavam no PRONAF, o marido chegava com um documento para assinar e elas assinavam. Aí eu pergunto, teve participação das mulheres no PRONAF? Nós temos casos de sucesso, no meu projeto também teve casos, as viúvas, por exemplo, totalmente autônomas, né? Na ausência de uma figura masculina, as mulheres são totalmente autônomas. Mas, olha, veja bem, Márcia Zumar, que eu acho que o pessoal daí deve conhecer, ela é de Aracruz, ela fez o trabalho de doutorado dela também e publicou o artigo, não especificou a porcentagem de mulheres, porque o PRONAF Mulher é exclusivamente para as mulheres. Mas ela viu que só 9% das mulheres que acessaram o PRONAF Mulher tinham autonomia sobre a renda gerada da atividade financiada pelo PRONAF Mulher. Qual é a participação da mulher? Né? Existem casos de sucesso, gente. Eu sei que existem.
Mas os casos de sucesso são exceção, não são a regra. É isso que a gente tem que pensar, né? Mas por que que isso acontece? Vamos lá. Isso acontece porque a atuação do técnico ela é muito mais operacional. Está preocupado mais com a operacionalização da política pública do que realmente pensar a efetividade na proposta de mudança que a política pública traz, que é de empoderamento feminino. Então, aqui tem uma foto da criação da cooperativa da agricultura familiar em Linhares, e aqui eu pergunto para vocês, foram várias reuniões que eles fizeram e tal, essa é uma delas. Eu pergunto para vocês, quantas mulheres estão aqui nessa reunião? Eu vejo 2 apenas. Uma é agricultora familiar, a outra é técnica do Incapé. Onde estão as mulheres? Nessa outra foto, que foi cedida para mim por Josi, reunião de articulação do PENAI em Nova Venécia, né? Na primeira foto, a gente vê aqui, tem 4 mulheres. Uma é agricultora, as demais são da prefeitura e a técnica do Incapé. Onde estão as mulheres? Nessa outra foto aqui, outra reunião do pessoal fazendo essa articulação, usa inclusive metodologia participativa, aqui, ó, tem um quadro aqui, né, o kit de moderação e tal, e eu vejo aqui 2 mulheres. Se para participar do PENAI, PAA, precisa de ter 40% de mulheres na associação, na cooperativa, onde estão as mulheres? Elas estão registradas lá na ata, como sócias fundadoras, como está registrado o nome dela na hora de apresentar a proposta, né? Mas elas não estão no espaço de decisão, elas não estão ocupando o espaço delas nesses espaços de decisão, né? No espaço público, elas estão só na produção, mas sem ter acesso à discussão, sem ter o poder de decisão. Essa é que é a questão, né? E nós estamos fazendo o quê quando a gente vê isso? A gente se incomoda? A gente tem sensibilidade de perceber que existe uma desigualdade aí e que isso é ruim e que com a desigualdade não existe desenvolvimento social. Enquanto houver desigualdade, não tem desenvolvimento social, né? Para quem trabalha com agroecologia, então, é inconcebível. A agroecologia tem um tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, ambiental e social. Mas, gente, o social precisa ter equidade social, equidade de gênero, de raça, né, de geração, e não tem. Então, esse pé fica capengando. Sem feminismo, não há agroecologia, né? Então, a gente tem que refletir melhor sobre isso. Então, a pergunta volta. O que é participação? Participação é colocar os indivíduos como protagonistas do seu desenvolvimento. Protagonistas. E então, como que fica o nosso papel nesse processo de participação? Autoras como, por exemplo, a Delma Neves, né, ela diz o seguinte, que não existe mais extensionista rural naquele papel que é extensão rural, é educação não formal, né, do campo, etc. Não é mais. A nossa função não é de transferência de tecnologia, de difusão. Pode ser também assistência técnica, pode ser também esse processo de difusão, entre aspas, né? Mas a nossa função hoje é como mediador de políticas públicas, mediador de conflitos. O que é um mediador? Mediador é agente social, profissional, com competências específicas para mediar algo, representando as intervenções públicas. Negocia a construção de consensos diante de conflitos entre diferentes visões de mundo e de práticas sociais. Essa é a função do mediador. E o que é mediação? A mediação é o processo de construção de novas identidades sociais. Precisa ter uma perspectiva analítica, nós precisamos ter uma perspectiva analítica capaz de identificar e desconstruir essas tensões e esses conflitos. Nós precisamos fazer releituras e rearranjos na construção de novas percepções de mundo, né? Aí sim a gente pode construir um trabalho de participação. Mas para isso precisa ter uma mudança no comportamento do extensionista, mudança na sua concepção de mundo, né? Essa compreensão de como funcionam as relações sociais e daí ter mudanças nas práticas de ATER. Então as práticas de ATER deixam de ser exclusivamente uma assistência técnica e passa a ser uma extensão rural de fato, né? Com o processo de mediação. Então,
A mudança nas práticas de até é através das metodologias participativas, principal delas, né? A metodologia participativa é apenas um dos meios que pode utilizar para alcançar os objetivos desejados, que é justamente romper com essas desigualdades de gênero e partir para a questão do protagonismo dos atores sociais, né? No entanto, precisa também de uma mudança de postura do indivíduo, aquele que está participando, né? E do seu empoderamento, para que essa busca de objetivos seja estimulante e envolva o maior número de pessoas no processo de desenvolvimento. Empoderamento. O que é empoderamento? Vou falar muito rapidamente o que é empoderamento, porque isso é importante, é uma palavra que está na moda, que todo mundo usa essa palavra para né, os seus projetos, etc. Mas o que é empoderamento? O empoderamento tem duas vertentes, né? Uma é a partir das agências governamentais, desde a década de 90, que usa o empoderamento como um instrumento de desenvolvimento, com foco, olha aqui, em autonomia financeira, para redução da pobreza, como democracia ou acesso a direitos. Então, autonomia financeira, tanto é que o nosso projeto Elas no Campo e na Pesca vem com o slogan empreendedorismo, liderança e autonomia. Mas como é possível conseguir uma mulher empreendedora, líder, autônoma, quando existe desigualdade de gênero? Quando ela trabalha o empreendimento dela, mas o marido que faz a gestão do recurso. Ou então ela trabalha o empreendimento dela, ela tem autonomia sobre esse recurso, mas quando começa a dar muito dinheiro e virar a principal atividade da família, o marido toma para si, né? Como a gente já sabe que isso acontece, e tem literaturas confirmando isso. Então, para o movimento feminista, o empoderamento é um processo da conquista da autonomia e um meio de libertação da opressão patriarcal. Então, a gente pode juntar esses dois. A gente vai trabalhar a autonomia financeira, mas, antes disso, a gente vai trabalhar a conquista da autonomia e uma libertação da opressão patriarcal. De que forma a gente pode fazer isso? Vamos compreender um pouco mais sobre o empoderamento, sobre as formas de poder. Empoderar-se significa que as pessoas adquiriram o controle sobre suas próprias vidas, desenvolveram a capacidade de fazer suas próprias escolhas e definir suas próprias prioridades, seus próprios interesses. Ou seja, as mulheres que vão escolher, não somos nós. Não somos nós que vamos indicar se ela vai trabalhar com agroindústria, se ela vai trabalhar com café, se ela vai trabalhar ou vai ficar como dona de casa. São elas que vão decidir o que elas vão fazer, né? E para isso a gente tem que dar as condições para que ela tenha condições de ter autonomia para decidir. É esse empoderamento que ela precisa, ter poder de decisão. Complicado, mas vamos ver. Vamos refletir sobre os pontos do empoderamento que Musdale colocou em 2005, que é o seguinte: uma pessoa, para se empoderar, ela tem que estar primeiro desempoderada. Ou seja, essa pessoa antes não tinha poder em relação à outra. E é o caso das mulheres, que historicamente têm menos poder do que os homens nas relações sociais, né? Então, para isso, essas mulheres então precisam ser empoderadas. O empoderamento acontece a partir da própria pessoa. Ninguém empodera ninguém. Não existe política pública de empoderamento. Nenhuma política pública pode empoderar uma pessoa. A pessoa se empodera por si mesma. Mas para isso ela precisa desenvolver a consciência de gênero, a consciência de que ela pode se empoderar. E aí sim ela se empodera e nós podemos entrar nesse processo oferecendo as oportunidades de política pública, né, capacitação, etc., para que ela possa se empoderar, tá? O empoderamento ele pode acontecer individualmente ou coletivamente. A gente sabe que quando as mulheres se reúnem, ou melhor, quando as pessoas se reúnem, é muito mais fácil trabalhar o desenvolvimento do poder, né? Mas o empoderamento em si, ele ocorre em nível individual e pode ser favorecido pelo trabalho coletivo. Por isso que as políticas públicas têm incentivado a organização das mulheres, né? O trabalho em forma de organização das mulheres, porque isso contribui para o desenvolvimento do seu próprio empoderamento, tá? E temos que lembrar que o empoderamento é um processo contínuo, ele não tem fim, ninguém chega no poder absoluto. Então, é um trabalho contínuo que a gente precisa desenvolver. E Musdale também coloca as dimensões do poder da seguinte forma: existe o poder dentro. O que significa esse poder dentro? É o poder da consciência. A pessoa toma consciência de que ela tem o poder. Essa pessoa, geralmente, esse poder está relacionado com a autoestima da pessoa, né? Com a sua
a sensação de utilidade, sensação de ser útil. E isso desenvolve muito quando a mulher tem acesso à renda, porque ela sente que ela está contribuindo com a renda da família monetariamente. Não é com renda indireta, é com a renda monetária. Então, quando ela vê o dinheiro entrando, ela está vendo que ela está contribuindo com a renda da família, ela se sente útil. Por isso que é importante esses projetos de empreendedorismo, projetos de aquisição de renda, de autonomia financeira, né? Então, essa sensação de bem-estar é desenvolvido a partir desse poder dentro, que é desenvolvido a partir da consciência de gênero, né? Existe também o poder de... Oi. Só 10 minutos? Eu falar aqui. 10 minutos, tá bom? Ok, obrigada. Nós temos ainda o poder de. O poder de é aquele poder de realizar as coisas e não precisa ser em cima, oprimindo outra pessoa, né? Por exemplo, o poder de ter acesso à educação, aprender a ler, escrever, etc. Isso a pessoa se empodera sem precisar subjugar ninguém, né? E ter acesso às políticas públicas, poder desenvolver sua autonomia financeira também é uma forma de desenvolver o poder sem precisar prejudicar ninguém. Então, o poder de esse a gente pode contribuir muito com as mulheres. A partir do momento que ela toma consciência de gênero, o poder dentro, e que ela passa a desenvolver sua capacidade de agência, quer dizer, tomar atitudes, ela pode ir atrás desse poder de, e a gente pode apresentar para elas as oportunidades, que são as políticas públicas, que a gente faz a mediação, né? Que a gente faz a implementação. E o outro poder é o poder com. Poder com é o poder coletivo, é a participação coletiva. E que eu já falei para vocês também, que a maior parte das políticas públicas tem trazido essa sugestão de organização das mulheres, seja em cooperativa, associação ou grupo, para que elas possam desenvolver esse empoderamento de forma coletiva, né? E finalizando essa questão do empoderamento, as dimensões do empoderamento colocada por Amartya Sen e pela Malhotra o empoderamento em nível econômico, social e político. E nós não podemos nos atentar um trabalho exclusivo em empoderamento econômico. Não, porque a mulher, quando ela se empodera economicamente, ela precisa, inclusive, trabalhar a questão de relações de gênero, precisa desconstruir essa questão da divisão sexual do trabalho, né? Porque senão ela vai ter dupla, tripla jornada de trabalho. Então, o empoderamento econômico, ele vem com outros empoderamentos. Por exemplo, o empoderamento social, quando as mulheres se envolvem com outras mulheres, quando ela passa a ter a capacidade de agência, de buscar o extensionista rural lá na cidade, sair para o espaço público, né? Isso também é um empoderamento chamado de empoderamento social. Então, esse empoderamento deve ser incentivado também, porque com o empoderamento social, ela pode conseguir o empoderamento econômico. Ou com o empoderamento econômico, ela pode conseguir também o empoderamento social, né? E, além disso, o empoderamento político. E aí eu peço a parceria dos sindicatos, trabalhadores rurais, das associações, das cooperativas, porque as mulheres precisam se empoderar politicamente, participando ativamente desses espaços de decisão, né? Não é simplesmente como uma cooperada, porque ela vai ter que vender para aquela cooperativa. Não é como uma sindicalizada, porque ela vai precisar fazer sua aposentadoria, por isso ela está sindicalizada. Mas participar de fato desses movimentos, né? Incentivar a participação das mulheres nesses movimentos, inclusive ocupando cargos eletivos, cargos mais altos, como a presidência, por exemplo, a tesouraria, né? Então, as mulheres são capazes e elas devem ser incentivadas. Bom, gente, e falando agora para a gente... eu sou bem enrolada com esse negócio que eu falo demais, mas as metodologias participativas, finalmente, nós vamos falar delas, nós podemos utilizar ferramentas, né, para poder estimular a participação. Nós temos várias, que eu imagino que vocês conheçam todas elas, se não conhecem algumas, se não conhecem todas, algumas vocês devem conhecer, né? Nós temos linha do tempo, FOPA, caminhada transversal, mapa de presente, passado, futuro, diagrama de Venn, etc. Então, são várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer diagnósticos e planejamentos participativos. Todos eles. Alessandra, mas são os mesmos? Esses aqui nós utilizamos em qualquer situação, com qualquer tipo de público, né? Mas vai precisar de uma sensibilidade para que a gente possa trabalhar as mulheres nesses espaços coletivos. Vamos ver quais seriam. Do que as mulheres precisam para participar? Aqui vai doer, tá, gente? Vai doer, vai ter um monte de gente comentando, vai ter gente brigando comigo, mas vai doer. É o seguinte, do que as mulheres precisam?
A gente precisa atender as necessidades das mulheres para favorecer a participação. E quais são essas necessidades? A gente sabe que é um público importante e que tem especificidades. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer as mulheres como sujeitos políticos e colocá-las nos espaços de decisão. Tá? Então, se as mulheres não estão indo, incentive a participação delas. De que forma? Uma das coisas, gente, é realizar a ação na própria comunidade. Eu sei que a gente gosta de trazer as mulheres para a cidade, porque a gente pode trazer mulheres de várias regiões, né, do município, a gente consegue um auditório com ar-condicionado, consegue um certo conforto para poder reunir com essas mulheres, mas a gente tem que lembrar que essas mulheres não deixaram de ter a função dela lá no campo, de fazer comida, colocar o filho para ir para a escola e etc. Então, muitas vezes, essa mulher não sabe dirigir ou não tem carro, ela precisa de um transporte público, o ônibus passa às 6 horas da manhã e volta às 2 horas da tarde e o evento é até às 4. Então a mulher começa a ver que existem esses empecilhos e ela deixa de ir, porque ela não vai ter como ir ou voltar. O marido, pode ser que o marido dê carona para ela, depende do marido para dar carona e o marido coloca horário para ela sair, né? Ou então ela não tem com quem deixar os filhos, e isso complica. Se você leva para fazer ação na comunidade, você tem maior chance de participação das mulheres, tá? Adequar o horário. Isso é a parte extremamente complicada para a gente, que é funcionário público, tem horário para cumprir, né? Mas a gente precisa adequar o horário. Não adianta se marcar uma atividade com as mulheres às 10 horas da manhã e falar, se ela tiver interesse, ela vai aparecer. Gente, ela tem interesse, mas ela não pode comparecer, porque ainda está sob responsabilidade dela fazer a comida, pegar os filhos, arrumar e mandar para ir para a escola, né? Está sob responsabilidade dela cuidar dos doentes, dos idosos, etc. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Existem condições que as mulheres estão interessadas, mas não conseguem comparecer porque a sociedade impôs a ela todas essas funções que ela não pode delegar para o marido, por exemplo, porque não há divisão justa do trabalho doméstico, né? Então a gente precisa adequar esse horário. Mas se a gente vai adequar o horário, pode ser que passe das 5 horas da tarde e o Incapé não deixa usar o carro. Então isso aí cabe a nós, servidores do Incapé, eu como gestora operacional do projeto, Patrícia, etc., a gente está articulando junto ao Incapé uma solução para o problema, né? Mas só com a peneira não dá. Outra questão é a recreação para as crianças. Muitas mulheres têm crianças pequenas. Se o espaço permitir levar a criança, deixe levar. Agora, se o espaço é perigoso, pode ter algum problema, como alguns cursos que o Senai oferece, por exemplo, né? Um curso de tratorista que não dá para ter criança, ou a criança está tirando a atenção das pessoas que estão participando, a gente tem que pensar em formas de recreação. Aí buscar parceria com a própria comunidade, de repente tem alguém lá que se dispõe, com a Secretaria de Assistência Social, com as associações, cooperativas, pensar em recreação para as crianças, aí sim a mulher deixa a criança tranquila, brincando com um responsável e vai participar tranquilamente da reunião, né? A gente precisa respeitar a cultura local também, tem as especificidades da cultura local, e um ponto extremamente importante que eu mostro para vocês é formar grupos de mulheres, porque quando a gente chega nesse espaço coletivo de debate, muitas vezes o técnico que está trabalhando ali com aquela metodologia participativa fofa, por exemplo, e tem ali mulheres e homens, tem uma tendência dos homens pegarem a palavra. É óbvio que tem mulheres que falam, gente, mas continua sendo exceção, né? Não a regra. E aí, muitas vezes, a mulher está lá junto com o marido e ela fica com medo de falar, porque quem manda na relação, quem tem o poder da decisão é o marido, então ela se recolhe, né? Qual é a estratégia que a gente faz? Formar grupos de mulheres. Pega as mulheres, coloca elas para discutirem entre si, porque elas vão debaterem de acordo com a visão dela de mundo, elas vão dizer, na visão dela, qual é o problema principal da comunidade, quais são as potencialidades, como que os problemas podem ser resolvidos, a partir da visão delas. E aí, quando leva para a plenária, nós vamos ter a voz das mulheres também, e não somente as decisões e voz dos homens, né? Aí a gente precisa também, uma coisa importante é realizar a escuta individual, seja numa entrevista como ferramenta, seja simplesmente no bate-papo com a mulher, porque ela precisa ser ouvida e ela precisa sentir que ela está sendo importante, né? Até a Angélica já comentou sobre isso. Vamos escutar as mulheres. Incluir metodologias para o reconhecimento de relações de gênero, que essas eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, e os mediadores com formação feminista. Os mediadores têm que ter formação feminista para que o trabalho de participação feminina funcione.
Então, as metodologias que a gente usa exclusivamente para os projetos, exclusivamente não, que contribuem, né, para a execução de projetos de ATER para as mulheres, levam em consideração a utilização de metodologias que valorizem as suas vidas, conhecimento e cultura, levando essas mulheres a perceberem enquanto sujeitos de direitos, desde de ser objeto da extensão rural para ser sujeitos de direitos, sujeitos políticos, sujeitos participantes, né? Então, nós temos várias. Por exemplo, visita e escuta as mulheres, já falamos, tem rotina diária, calendário de atividades, mapa de quintais, atividades, matriz de uso de tempo, matriz de distribuição de tarefas, caminhada transversal com foco em gênero, rodas de conversa, extremamente importante, cadernetas agroecológicas, que na próxima aula com a Letícia Jalil, ela vai falar muito sobre isso, intercâmbio com grupos de mulheres para que elas possam conhecer o trabalho uma das outras, né? Oficina de formação feminista, isso é extremamente importante. E uma coisa importante que deve acontecer é a devolutiva das ações que forem feitas. Nós vamos comentar. Eu vou passar rapidamente por essas metodologias, porque a gente precisaria de tempo e também da possibilidade de executar algo prático, né? Para a gente aprender de fato essas metodologias participativas. Mas no material que eu mandei para vocês, tem lá. Então, quem tiver curiosidade e quiser colocar em prática, dá uma olhada lá como que executa cada uma delas, tá? Como a gente não tem muito tempo, eu já estou extrapolando meu tempo aqui, eu vou apresentar rapidamente cada uma delas para vocês. Então, o de rotina diária, observem que essas metodologias que eu vou mostrar, o objetivo é valorizar o trabalho da mulher. Porque a partir do momento que se reconhece o trabalho da mulher, a família reconhece o trabalho da mulher, existe a possibilidade da família considerar, né, esse trabalho, e a mulher também se reconhecer como sujeito de direito, como importante na participação da família e desenvolver o poder dentro. Né? A mulher se reconhece como importante e desenvolve o poder dentro. Desenvolver o poder dentro, gente, o poder o poder com vem por consequência, tá? Então, o mapa de rotina diária, a gente faz isso, constrói um relógio com as 24 horas do dia, e a mulher vai colocando as ações, atividades que ela faz no decorrer desse dia, né? Aqui, por exemplo, eu fiz o café da manhã às 6 horas, depois foi processar o pescado, foi fazer o almoço às 11 horas, foi lavar roupa a 1 hora da tarde, às 14 horas foi ajudar o marido a remendar a rede, e por aí vai. Mostra toda a atividade que a mulher faz durante o dia, e isso é bom construir junto com a família, inclusive. No calendário de atividades, distribui as atividades do homem, da mulher, das crianças, dos jovens, no decorrer do ano, né? De forma que consegue identificar a importância do trabalho da mulher e, inclusive, coloca se trabalhou pouco, se é regular ou se é muito, né? Então, isso é importante para o reconhecimento desse trabalho das mulheres. Na matriz de uso de tempo é a mesma coisa, aqui já faz da seguinte forma, coloca todas as funções que a família acredita, atribui exclusivamente à mulher, a esposa, né, a mãe, ela é responsável por todas essas atividades. Quem que ajuda? Ela consegue a contribuição de quem para executar essas atividades? Onde não tem nada, é onde ela faz sozinha. Agora, o marido ajuda só a fazer compra para casa, nesse caso, né? Os filhos, eles ajudam a tratar a criação, a cuidar da horta de vez em quando e varrer o terreiro de vez em quando. As filhas, mulheres, sendo preparadas para uma vida futura de divisão sexual do trabalho, aprendem a maior parte das atividades que a mãe também faz. Então, isso registra realmente essa divisão sexual do trabalho, ao mesmo tempo que valoriza o tempo que a mulher, né, prova que a mulher está trabalhando. Essa é a minha predileta, que é a matriz de distribuição de tarefas, em que mostra que onde cada tarefa da família, né, onde a mulher participa, muito ou pouco, né? E, inclusive, aí eu chamo a atenção para isso aqui, ó, administração do dinheiro da família. É do homem, ele que faz o tempo todo. Nem os jovens, nem as mulheres participam da administração do dinheiro. Então, quando a gente faz esse tipo de matriz, a gente faz com que as pessoas da família visualizem, né? É uma matriz de visualização. As pessoas não param para pensar nisso, mas quando você joga isso numa matriz de visualização, elas começam a perceber onde está a injustiça, né? Dentro da própria família. É a construção do conhecimento. Um mapa de atividades de quintais, em que a família constrói, desenha, né? As atividades, faz um mapa da propriedade com as diversas atividades e coloca lá o M maiúsculo para quando a mulher é a principal responsável pela atividade, H minúsculo, o homem também contribui para essa atividade, né? Mas quem é a responsável principal é a mulher, aqui o principal é o homem, mas a mulher também contribui, né? E aí você consegue distribuir, ver o tanto que a mulher trabalha na propriedade.
Essa caderneta agroecológica, eu não vou entrar em detalhe, porque a Letícia Jalil vai entrar, mas só para ter uma ideia, aqui as mulheres colocam tudo que elas produzem e que a família consumiu, ou que ela deu para alguém, ou trocou, ou vendeu. E tudo é transformado em renda monetária, transforma em valor monetário. Porque no final a mulher vai conseguir perceber que ela contribui muito monetariamente para a família, de forma indireta, não vê o dinheiro na mão, só no que ela vende que ela vê o dinheiro na mão. Mas no restante ela contribuiu bastante, e só que ninguém percebe porque não se foi transformado em dinheiro, em espécie, né? Então, quando a mulher verifica isso, ela desenvolve o poder dentro. Isso é muito importante. E a visão de futuro, porque estimula a mulher a pensar em situações futuras, né? E vislumbrar um futuro melhor para ela. E isso pode desenvolver também o seu poder de, tá? Então, fazer os mapas de futuro é muito importante também para trabalhar com as mulheres. Mas, gente, o mais importante, não o mais importante, mas é porque é muito importante, as rodas de conversa. As rodas de conversa devem acontecer em qualquer instante, tá? Desde o início dos seus trabalhos, seja para desenvolver a consciência de gênero, né? Onde que você reúne as mulheres e lança a pergunta e deixa elas debaterem entre si, né? Elas vão construindo as próprias respostas e as próprias perguntas vão retroalimentando as informações, né? No meio do seu projeto também você pode estar usando a roda de conversa para estar observando como está o andamento daquele projeto e principalmente na devolutiva. Lembra que eu falei da devolutiva? Que é a hora que você vai mostrar qual foi o resultado do seu projeto, né? E as mulheres é quem vão mostrar. O interessante é que você estimula as mulheres a levarem para essa roda de conversa o mapa que ela fez, o mapa de futuro, a caderneta agroecológica ou as matrizes, né, de distribuição de tarefas, e vão discutir entre si como que, né, que acontece a divisão de tarefas dentro de casa. E a partir do momento que uma mostra para a outra, ela se vê na outra mulher, né? Vê que a outra também passa pela mesma situação, de repente encontra outra que consegue articular, tem uma estratégia para ela conseguir diminuir a carga de trabalho, e elas vão discutindo e debatendo entre si e criando a consciência de gênero, tá? Com o nosso papel como moderadores. Então, a roda de conversa é aqui, assim, que eu acho extremamente importante para a gente trabalhar nesse processo de empoderamento feminino. E, finalmente, o que nós vamos fazer, então? A gente precisa, com as metodologias participativas que a gente apresentou aqui como possibilidade, as ferramentas, né, de possibilidade de desenvolver metodologias participativas, vocês, durante o desenvolvimento dos seus trabalhos no Reater para as mulheres, escolham algumas dessas ferramentas, né, não apenas uma, mas algumas delas, e aí, através dessas ferramentas, a gente vai promover a consciência de gênero, né, contribuir para a promoção da consciência de gênero. Com isso, a gente desenvolve o poder dentro, né? E contribuir para a autonomia econômica das mulheres, favorecer o acesso a tecnologias e recursos através do poder de, né? Aí vocês vão estar contribuindo com o acesso das mulheres a essas tecnologias e recursos, fortalecer a auto-organização e estímulo à participação das políticas, a participação política das mulheres para desenvolver o poder com, né? E promover o acesso a mercados e às políticas públicas. Aí nós vamos ter uma autonomia financeira de verdade, né? A partir dessa consciência de gênero, do poder dentro, do poder de e do poder com. Ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu só deixo essa frase aqui que é muito importante. Sem feminismo não há agroecologia, não há igualdade de gênero, tá? Então, nós precisamos pensar o feminismo como uma forma de desconstruir as relações desiguais e uma forma de enfrentar essa opressão, né? E fazer com que as mulheres realmente participem das nossas ações, participem das políticas públicas, de fato, para que a gente tenha efetividade nessas políticas públicas e para que a gente possa contribuir para uma mudança nesses padrões desiguais que existem no campo. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu extrapolei meu tempo, com certeza isso vai acontecer. Agora eu me coloco à disposição para a gente fazer um debate sobre isso. Tá bom? Muito obrigada, eu espero ter sido clara com relação à participação. Obrigada, gente. Nossa, boa tarde, pessoal. Pois é, gente, durante a sua apresentação, Alessandra, parabéns, foi ótima. Foi muito esclarecedor, assim, né? E muito simples
para todo mundo entender. Eu adorei a forma como você colocou os conceitos. E aí surgiu aqui muita coisa no nosso bate-papo. Então, deixa eu ver aqui, que além dos comentários, né, que você vai poder ler depois, a Renata, né, falou que eu acho importante aqui, que a SESCOP Nacional está finalizando um material didático para orientação do papel dos núcleos femininos que são criados dentro das cooperativas, né? E que ela espera que as unidades estaduais elas possam repassar esse conteúdo para as cooperativas e para os técnicos. O pessoal está falando da importância da gente, né, que muitos de nós entramos no Incapere e não recebemos esse tipo de formação em metodologia participativa. Então, seria importante a gente ter mesmo um espaço para discutir essas metodologias participativas, para inclusive discutir essas metodologias dentro dessa questão da abordagem de gênero. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só responder essa. Eu posso comentar esse aí, Paty, que você falou das metodologias participativas? Claro. Então, gente, eu acho extremamente importante também, porque foi muito importante quando a gente fez o curso. O Paulo Gil, né, participou comigo, o Antônio Locatelli, tem um pessoal aí que entrou na mesma turma que eu, e Aristodemos, e a gente aprendeu a fazer essas metodologias participativas, mas mesmo na época a gente ficou com muita dúvida, porque ensinaram para a gente as ferramentas, mas não a aplicabilidade dessas ferramentas dentro de um planejamento participativo, né? Então mas era tão interessante que eu pedi para participar de todos os outros que tivessem. Então eu fui e perguntava sempre, mas eu vou usar isso para quê? Com que propósito? Então, aí foi essa construção, e é necessária essa construção do entendimento da participação, né? Mas a questão de gênero não era abordada, então por isso é importante. E por isso a gente batalhou tanto pela capacitação em metodologia participativa, em formação de gênero para os técnicos, né? E que a gente estava pensando em trazer profissionais de fora, seja de Viçosa, da Federal de Pernambuco e tal, que a gente estava vendo aquele curso que ia acontecer, o pessoal recebeu até o formulário para preencher, quem tivesse interessado em fazer o curso e tal, a gente ia fazer, e tinha essa parte prática, porque é justamente esse momento da metodologia participativa, de levantar a realidade das mulheres no campo, a gente contribui para o desenvolvimento da consciência de gênero, né? Então, essa parte prática realmente é fundamental ser realizada. Vamos esperar passar a pandemia e já pensar em estratégia, né? Exatamente. A primeira pergunta aqui é da Cris. Assim que você começou, ela perguntou: quais as diferenças entre metodologias participativas e dinâmica de grupo? Tem diferença que é o seguinte, as dinâmicas, de forma geral, a gente utiliza dinâmica para várias situações, como, por exemplo, como quebra-gelo, né? Então, existe um grupo que as pessoas não conhecem entre si, então a gente vai utilizar uma dinâmica de grupo para favorecer uma ferramenta, né, de dinâmica, para favorecer o entrosamento entre essas pessoas, né? Então, a gente usa dinâmica. Então, dinâmica é mais abrangente. A metodologia participativa, ela tem um propósito maior, que é a pessoa ter a participação para ter, como que fala, decidir sobre a própria vida. Ela vai tomar decisões, né? Então, a metodologia participativa vem uma questão de construção da ideia, desde o diagnóstico, quais são os problemas, quais são as possibilidades de transformação, que é o processo de problematização, né? Então, para ser uma metodologia participativa, ela vem um processo todo de problematização, até que você identifique o problema e proponha a solução para ele. E aí você participou de todo o processo. Isso é metodologia participativa. A dinâmica de grupo você usa como ferramentas em reuniões de forma geral e não tem esse propósito de tomada de decisão, né? De construção de conhecimento e de problematização. Respondi, Cris? Eu acho que sim. Enquanto ela responde aqui para a gente, sim, ela está falando que você respondeu. O Tiago, ele coloca que a escuta individual ela é valiosa, né? Ele fez uma reunião de apresentação do projeto Dom Helder numa comunidade e durante esse momento coletivo nenhuma mulher se posicionou. Ao acabar a reunião, muitas o chamaram para uma conversa particular e nesse momento elas posicionaram as suas demandas.
Quer dizer, então, até a importância da gente perguntar às mulheres, né? Quando a gente vê que elas estão retraídas e tal, a gente perguntar e elogiar o trabalho que elas fazem também em reuniões onde a gente tem homens e mulheres, é muito importante nesse processo, né, Alessandra? Sim. E aí que eu falo, foi Túlio, né? Foi o Tiago. Foi o Tiago. Então, Tiago, você está falando, por exemplo, foi o que eu comentei ali. Nesse projeto do Helder Câmara, você trabalhou um momento coletivo, né? Mas era só com mulheres ou tinha homens também? Né? Tinha homens. Aí ele está falando que na reunião pública elas não participaram. Exatamente. Depois que terminou a reunião, elas chamaram ele no particular para poder contribuir. Ele acabou de comprovar aquilo que eu tinha falado antes. Então, numa reunião coletiva, assim, que existem homens e mulheres, muitas mulheres não têm coragem de falar na frente dos homens. Então, uma estratégia, né, aquilo que eu falei assim, gente, o que as mulheres necessitam? Então, uma das estratégias é formar os grupos. Dentro dessa reunião, na hora de discutir, não ficar uma reunião apenas de perguntar como uma tempestade de ideias, que é uma ferramenta também, né? Tempestade de ideias de forma geral para todo mundo falar. Forme grupos. Faz o grupo de mulheres, elas fazem a tempestade de ideias entre si, porque entre elas, provavelmente, elas vão falar, né? E outro grupo com os homens, não tem problema nenhum, mas aí você vai separar os homens das mulheres, você está reforçando. Não, gente, nós temos que encarar a realidade, existe desigualdade e relações de poder. Se existe relações de poder e um pode prejudicar o outro, separa as mulheres dos homens e aí dali vai sair um resultado interessante, porque o homem não vai ficar sabendo qual foi a mulher que falou, né? Vai colocar em tarjeta, vai trazer isso para a plenária e aí ninguém vai saber quem foi que falou, mas a voz, a ideia das mulheres está ali registrada. Precisa de matriz de visualização. Por isso que é importante fazer o trabalho de metodologia participativa, Patrícia, a prática, porque para a gente entender a importância de uma matriz de visualização. Quando a gente faz uma reunião em que as pessoas simplesmente falam, o que ela fala se perde, ou fica ali anotado no caderno do extensionista. A gente precisa de matriz de visualização, ou seja, põe num quadro, cola um papel, faz tarjeta, cola ali para que todo mundo possa ver e refletir. Aí você problematiza, faz com que a pessoa reflita, porque se ficar só na palavra, a pessoa vai esquecer. Então a gente precisa da matriz de visualização, tá, gente? E aí forma os grupos, cada um escreve uma tarjeta. Qual é a proposição das mulheres? É essa aqui, de forma geral. Então o marido nem sabe o que foi que a mulher falou, mas a ideia das mulheres está ali registrada. Né? Essa é uma estratégia. A escuta individual é fundamental, mas muitas vezes a gente não tem nem tempo, a gente precisa fazer uma coisa muito rápida para apresentar um resultado rápido, né? E quando eu falo escuta individual, não é só essa do final de reunião, é de chegar lá na casa da mulher e ouvir, deixar ela falar, né? Que ela vai trazer todos os problemas que ela tem, muitas vezes traz até informações sobre violência doméstica. Exatamente. A Cíntia, ela colocou aqui a experiência dela, interessante, que aconteceu comigo um caso que a mulher disse que ajudava na roça com o marido. Quando eu perguntei sobre o que ela fazia mais, ela me disse que chup-chup, ou sacolé. Perguntei quanto era e ela disse que era pouco. Ao somar anualmente, deu quase 6 mil reais. E ela se surpreendeu, deu mais que um dos cultivos dele. Ou seja, né, à medida que a gente não contabiliza esse trabalho da mulher, realmente ele se perde. E a partir do momento que a gente mostra para ela, igual a Cíntia fez aí, fez as contas para ela viu a importância e o significado monetário, né, daquele trabalho que ela estava fazendo, que ela achava que era só um complementozinho, que não era muita coisa, né? Porque o valor individual do sacolé é pouquinha coisa, né? Do chup-chup. Exatamente. Mas no montante final, daí é importante a ferramenta cadernetas agroecológicas, que a Letícia Jalil vai apresentar para a gente na segunda-feira, tá, gente? É uma ferramenta, assim, incrível para levantar a capacidade produtiva e de contribuição na renda familiar. Edna, você quer abrir o microfone? Deixa eu abrir aqui. Bem, é uma contribuição pequenininha que a gente tem notado, trabalhando com grupos de mulheres do campo. Estão me ouvindo? Sim. Com grupos de mulheres do campo, a partir dos últimos 6, 7 anos, da própria condição que a gente foi criando também de diálogo com as mulheres. Que, naquele item que você colocou sobre do que elas precisam, eu acrescentaria ali uma coisa que é muito importante, inclusive pela disciplina que a gente tem com a perspectiva do cuidado, que é a gente programar as atividades com elas com antecedência.
Porque nós, mulheres, somos também, né, moldadas a pensar a nossa vida com 1 semana, com 2 semanas, com até 3 meses de antecedência, eu falo. Porque a gente tem essa perspectiva, a gente já sabe o que vai fazer na semana que vem, na outra semana, na outra semana. Então, a antecedência tem sido um fator muito importante para as mulheres se organizarem nesse processo. Né? Tudo muito em cima da hora para as mulheres, fica difícil, às vezes, dela equacionar a vida dela para poder participar também. Parabéns, tá? 10. Obrigada. Viu? A 10 Isso mesmo, mil. Obrigada, Edna, isso mesmo. Eu estou vendo aqui o Thiago falando que tinha mais mulheres do que homens, mas em coletivo não se sentia à vontade. A gente tem que lembrar que as relações de poder existem também dentro do próprio grupo de mulheres, né? Então, a sensibilidade do técnico tem que verificar isso aí. Às vezes a gente está trabalhando um grupo só de mulheres e mesmo assim existe essa questão de relações desiguais de poder. Faz subgrupos também, é possível isso, né? Verdade. O Abel, Alessandra, ele fez uma pergunta aqui. Ele coloca o seguinte: no ambiente cada vez mais individualista, mesmo no meio rural, como incentivar a sororidade entre as mulheres do campo? O uso das metodologias participativas seria um caminho? Total, Abel, total. Né? Então, fazer com que uma mulher se coloque no lugar da outra, né? E que possa contribuir se sensibilizar com a causa da outra e auxiliar a outra, isso acontece de forma coletiva, é com o poder com, tá? Quando a gente fala em poder dentro, é o poder individual, né? Mas quando a gente fala em poder com, é o poder coletivo. Então, quando a gente incentiva o coletivo e as mulheres trazem os seus próprios problemas, começam a debater, isso incentiva a sororidade, sem dúvida. Tá, Bel? A Cris colocou um negócio interessante aqui, ó. O que foi? Não, só ler o comentário da Edilane aqui, que foi antes. Ela falou que em Batiba eles realizaram várias capacitações do Senar para as mulheres, que eles estão parados agora em função da pandemia, mas estão pensando em retomar em setembro, né, respeitando as medidas preventivas em relação ao Covid. E aí vai ser bacana agora, Edilane, porque aí vocês vão poder aplicar também, né, um pouco disso que vocês estão vendo aqui no curso. Eu acho bem interessante, né, e voltando, mas tomando todos os cuidados mesmo, porque, né, a pandemia está aí ainda. Sim. A Cris colocou aqui que tem algumas mulheres com empoderamento interno privado, né? O homem verbaliza em público, mas antes consulta a mulher. Então, realmente, isso acontece bastante. Isso também, cabe ao técnico ter a sensibilidade de perceber se a mulher, de repente, ela é tímida, não quer falar em público, né? Ela não quer se expor. Eu tenho uma agricultora aqui assim, mas é ela que realmente, o marido fala, quem manda é ela, quem decide é ela. E eu vejo, no momento que a gente está conversando, eu com o casal, realmente quem toma as decisões é essa mulher. Ela é líder na comunidade, mas ela não gosta de se expor. Então, eu tenho essas particularidades, né? Com certeza. No mais aqui, tá todo mundo dando os parabéns, né? Falando... Obrigada, gente. Te parabenizando pela palestra. Todo mundo adorou. Foi ótimo aqui, o pessoal falou show de bola, muito legal, que você brilhou. Como sempre. São os colegas querendo ser gentis comigo. O Ari também fez aqui um relato. Ó, o Ari, cada semana, o Ari tá melhor. Ele fez aqui um relato pra gente, ó. Uma postura prática do nosso trabalho no dia a dia. Vivenciei ainda há pouco quando liguei para um produtor com a finalidade de ajustar uma ação de poda de café na propriedade. Quem atendeu foi sua esposa e disse que seu esposo estava no alto da lavoura e perguntou se eu queria que o chamasse. Eu disse que não precisava, pois o que ia falar com ele dizia respeito a um assunto que ela também tinha participado da decisão. Com isso, podemos acertar todos os detalhes necessários. Ou seja, né? Aquela velha prática. Não, então depois eu ligo, depois eu falo com ele. Por quê? Né? Se ela participa de tudo, por que você, como extensionista, técnico? Né? Exatamente. É uma nova conduta. Exige, gente, para trabalhar como mediação, exige uma nova conduta, uma transformação interna para o técnico e também das pessoas, dos mediados, né? Então, nós precisamos renovar, nós estamos com uma terra muito arcaica, a gente precisa mudar a nossa forma de fazer a terra, né? E, assim, a gente precisa dos parceiros. Pessoal, estou vendo o pessoal da UCB aqui comentando, que beleza o pessoal da UCB, né? O pessoal do sindicato, do Senar, a gente precisa dos parceiros para estar junto com a gente
afinidade de ideias, porque senão a gente vai ficar a sensação de estar trabalhando sozinho, né, lutando contra o mundo, e sendo que a gente pode ajudar a transformar a realidade do meio que a gente vive. Eu queria comentar só uma coisa, eu coloquei, a Letícia Jalil mandou um livro para a gente, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, ela mandou o livro para mim, eu já vou disponibilizar o livro online para vocês, eu acho que não estou com ele aqui. Não. Mas eu vou disponibilizar online para vocês, que chama Até Mulheres, tá? Nele tem várias experiências, histórias de como aplicaram metodologias a partir da pedagogia feminista. O que é a pedagogia feminista? É esse processo de construção do conhecimento, da realidade das relações de gênero, até que a pessoa se veja, né, como protagonista das suas ações, sobre a própria vida, etc. Então, esse processo aí é a pedagogia feminista que a gente vai usar, pensando nas relações e a equidade de gênero. Então, esse livro da Letícia Jalil é bem interessante, e também eu coloquei, já mandei para vocês, junto com o material da Renata, um outro livro, em PDF, do pessoal se não me engano, é da Bahia, em que eles colocam essas metodologias aí. Uma delas, inclusive, algumas delas eu peguei a foto, né? E coloquei aí a foto da representação da metodologia. Lá tem um passo a passo, o que é necessário, o que se precisa, como elaborar, como desenvolver a metodologia participativa. Então, enquanto a gente não consegue fazer um curso prático de metodologia participativa, de repente vocês podem estar experimentando algumas delas, né, principalmente as individuais, para já começar na prática que a gente vai conseguir chegar a gente vai conseguir melhorar a nossa atuação nas metodologias participativas, a gente precisa praticar. Então, eu sugiro a vocês que usem esse livro que foi enviado, tá bom? A Edna falou que tem muitos livros sobre metodologias feministas com mulheres, ferramentas para oficinas. Por favor, Edna, socialize conosco e a gente vai enviar para os colegas, né? Porque tem sido pedido constante, inclusive aqui vários colegas pediram, né, uma capacitação específica de metodologia participativa, de metodologia participativa em gênero, e a gente vai buscar, na medida do possível, fazer, sim, essas capacitações, buscar pessoas, né, e material de apoio. A Angélica, Alessandro, perguntou se você pode falar um pouco das metodologias aplicadas com jovens. Angélica, aquele negócio, né, que eu tinha acabado de falar. Quem trabalha com jovem no Incapé? É a Vera. Então, veja bem, todas as metodologias participativas que eu apresentei para vocês são metodologias que podem ser utilizadas em qualquer situação. Depende do olhar que você está trabalhando, né, do foco, do seu propósito nessas metodologias participativas. Então, nessas metodologias que eu apresentei, olhando o trabalho da mulher, valorizando o trabalho da mulher, é específico, a gente usa com o propósito de valorizar o trabalho da mulher. Obviamente, vai identificar também o trabalho do jovem ali, né? Mas eu reconheço, eu não tenho experiência, nunca trabalhei, nunca peguei metodologias para trabalhar exclusivamente com jovens. Mas deve ter algum tipo de literatura que mostra esse trabalho com jovens. De qualquer forma, o que eu recomendaria para trabalhar com jovens é mapas, principalmente mapa de presente e futuro, né? Porque se o jovem está querendo, almeja alguma coisa de futuro, ele precisa reconhecer os problemas do presente e pensar no futuro. A caminhada transversal, para ele reconhecer a sua comunidade, né? O que tem acontecido, as transformações que têm acontecido a partir dessa caminhada transversal, né? A FOPA também é sempre muito bem aplicada, aquela matriz que mostra fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? E uma coisa importantíssima para se trabalhar com jovens é o diagrama de Venn. Para quem não conhece o diagrama de Venn, a gente trabalha muito a questão de reconhecer as instituições que podem estar atuando junto à comunidade ou que seria uma oportunidade de acesso a essas instituições e que elas estão longe e que a gente precisa buscar, né? Então, o diagrama de Venn ajuda tanto o jovem quanto o próprio extensionista que está trabalhando no processo de mediação e de planejamento participativo a identificar as instituições que podem contribuir ou que estejam ameaçando aquela comunidade ou as ações que os jovens desejam fazer, né?
Então, tem várias. Depende mais do foco que você vai estar dando, né, do seu propósito. Seria como se fosse um diagnóstico participativo por área, por exemplo. Então, isso é importante, tá, gente? A pergunta dela foi muito importante e que reforça, principalmente aquilo que eu falei que os colegas, aquela questão da especialização dentro do Incaper, né? Juventude é um tema transversal. Se a gente trabalha com família, tem jovem ali, né? Gênero é tema transversal. Todo mundo tem que trabalhar gênero. Então, nós precisamos esse momento de compartilhar para a gente estar falando sobre essas teorias que a gente traz para vocês, esses conceitos são importantes demais para a gente poder compreender juventude, compreender gênero, né? Compreender etnia. Então, nós precisamos trabalhar isso com certeza e pode levar essa sugestão para outras áreas no Incaper, né, Patrícia? Sim, eu vou até fazer aqui um desafio. Oi, Ari. Você me permite falar só uma exposição? Eu queria explicar um pouco sobre aquela experiência que eu tive. Posso? 2 minutinhos? Não, claro, eu li aqui para o pessoal, mas pode falar. A gente está... Olha só. 3h30 agora, a gente está quase encerrando. Parabenizar aí, viu? Parabenizar, vocês estão cada dia superando também, né? A gente tem superado um pouco porque estão aprendendo com vocês aí, vocês estão superando. Cada fala é melhor que a outra. Mas, Patrícia, é o seguinte, olha só, aquele relato que eu tive, que eu dei lá, foi agora, antes da reunião, certo? Mas só ocorreu aquilo porque a semana passada eu tive na família, eu não conhecia o casal. Quando nós fomos conversar, eu fiz questão de conversar na mesa junto com eles. Eu trouxe ela para a conversa. Descobri que ela tem uma influência muito forte lá dentro. Que ela até é doida para mexer com café especial. Então, olha só, esse assunto, quando eu falei com ela, ela comprou logo a ideia. Não, tudo bem, então... A poda eu já até conversei com ele mesmo, a gente já está definida a área que vai podar. Olha só, ela sabia mais do que ele, entendeu? Então, assim, eu só estou querendo dizer assim, isso ocorreu porque eu possibilitei, né, lá na intermediação, criar esse espaço para ela, chamar ela para discussão. Quando eu saí com o marido dela, eu falei, olha, rapaz, é importante vocês trabalharem junto, sua esposa gosta muito de café especial, ela vai te ajudar, ela vai trabalhar muito nessa questão, vocês juntos lá. Tal. Então, quando eu falei isso com ela, ela aceitou na hora, porque já tinha um clima criado, você entendeu? Agora eu fico imaginando, se eu fosse a primeira vez lá, tivesse excluído ela da conversa, tivesse só conversado com ele, eu não ia ter nem clima continuar conversando com ele. Não, eu quero conversar com ele, depois outra hora eu ligo e tal. Então, assim, a gente pode abrir portas ou fechar portas nessas relações dos casais, das famílias, né? E aí, Alessandra, eu tô assim, nós estamos mesmo pegando firme nisso aí, trabalhar famílias e unidades de produção. Nada de culturas. Café não existe sozinho. O que existe é a família e a unidade. Falhou, Ari. Tá falhando, Ari. Tá falhando, Ari. Tá desligado seu microfone, é verdade. Deve ter desligado sem querer. Então, a Angélica comentou aqui que a pergunta dela veio mais no sentido mesmo de conscientizar essa questão de gênero junto a esse público, né, infanto-juvenil, que é importante, e aí trabalhar com essas metodologias com eles também é bem importante, porque eles são, na verdade, né, o presente e o futuro aí da agricultura. Então, se a gente não muda a forma de trabalhar, a forma de inseri-los, né, eles vão continuar reproduzindo esse padrão que a gente tem machista aí Sim, no campo, com certeza a juventude, as crianças, elas precisam receber um tipo de educação diferente, né, diferenciado, em que já reconheço essas questões das relações desiguais que existem no campo. E Cris contribui aqui também, né, dizendo que ela utilizou a rotina diária para as mulheres perceberem onde e como os jovens podem contribuir na divisão justa do trabalho doméstico. Olha que beleza, né? Verdade. Pessoal, o nosso tempo terminou, né? E eu vi aqui vários colegas, né? Até o Locatelli mesmo sugeriu utilizar colegas disponíveis. Então, eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Talvez a gente possa fazer, depois que a gente encerrar, né, essa modalidade, esse curso, a gente possa fazer um específico de metodologia participativa, mas aí, cada um de vocês que se sentir à vontade para falar de determinada metodologia que utiliza e tal, manda para mim, fala assim, olha, Patrícia, eu posso falar disso, eu tenho
conhecimento, eu sempre utilizo essa metodologia, funciona. E aí a gente pode montar um curso, claro, convidando até alguns profissionais de fora, alguns professores de universidade e tudo, mas a gente pode montar também uma parte desse curso com os nossos próprios profissionais, porque nós temos profissionais maravilhosos aí na extensão rural, né? Então, todo mundo que quiser, que se sentir à vontade, me manda um WhatsApp e fala, olha, Patrícia, eu posso falar de tal metodologia. Aí a gente pode talvez pensar um curso com só cada aula com uma metodologia ou com duas, do que o colega ficar à vontade para falar, e a gente insere a questão de gênero e de geração nessas metodologias, que eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Então fica um desafio aí para vocês, e quem quiser, quem se sentir à vontade, pode me mandar um WhatsApp aí, tá bom? Muito bom, inclusive trazer as experiências, os trabalhos que são desenvolvidos no campo, né? Mesmo que não seja propriamente de uma metodologia participativa, mas de ter um trabalho geral que a pessoa está desenvolvendo, é importante demais trazer. A gente pega como referência, inclusive, pode ser reproduzido em outros escritórios, né? A gente precisa pensar nisso mesmo. Muito bom, gente. Obrigada por tudo. Acho que é isso, pessoal. Só está elogiando aqui, agradecendo. Então, acho que hoje a gente encerra por aqui. Agradecer a Alessandra, foi ótima a palestra, parabéns.